Olá, estamos começando mais um Saber Viver. Hoje o Saber Viver vem cheio de novidade, repleto de novidade. Nós vamos conversar muita coisa sobre a questão de aposentadoria, aposentado e esses enlaces que estão acontecendo aí sociais que está movimentando bem a questão do aposentado. Mas antes nós vamos apresentar aquela série que nós falamos sobre o Estatuto do Idoso. Já falamos sobre o artigo 3º e agora nós vamos entrar com os incisos, para saber os incisos que estão contidos nesse artigo. Bom, o primeiro inciso é atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviço à população. Segundo, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Terceiro, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa. Quarto, viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e de convívio do idoso com as demais gerações. Quinto, priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Sexto, capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação dos serviços às pessoas idosas. Sétimo, estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informação de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Oitavo, garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social. Bom, aí nós falamos dos incisos que contém no artigo 3º. E me chamou a atenção até aqui, estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informação de caráter educativo. E hoje nós vamos fazer isso para vocês. Vocês vão aprender a saber viver com o que está acontecendo no momento que está preocupando muito as pessoas idosas. Aqui eu trouxe para a bancada para conversar com a gente o educador previdenciário Paulo Henrique Pontes, que já está aqui com a gente, qual eu agradeço pela sua participação já neste momento. Nós, muita honra e um prazer e satisfação estar aqui participando do seu programa, Cristóvão, e agradecer também o convite que me foi feito pela TV Assembleia, em nome da Gerência Executiva do INSS aqui em Alagoas. Nós estamos sempre à disposição para trazer informações para a população e mais especificamente, nesse caso, para os idosos. O Paulo Henrique, nós sabemos que há uma relação na memória da população sobre aposentadoria e aposentado com o idoso e seu estilo de vida. Uma relação até meio assim que imaginária. Como é que você vê esse paradigma? Pois bem, acho que já tem um pouco de tempo já, na verdade, isso já vem mudando, essa visão de que estar aposentado é sinônimo de estar descansando ou totalmente inativo, como antigamente éramos habituados a vivenciar, né? Então, antes as pessoas costumavam realmente se aposentar e viver uma vida mais pacata, para descansar, para aproveitar mais a família e não queria mais ter uma relação de emprego ou se manter ocupado funcionalmente. Mas a gente sabe que já há um tempo isso vem mudando e aposentar-se
já ganha uma nova conotação, conotação, exato. Agora a gente fala de idoso, de melhor idade, de pessoa ainda ativa, tanto que vários aposentados, eles conseguem se reinserir no mercado de trabalho através de políticas de promoção de inclusão à pessoa idosa, né? Alguns estabelecimentos comerciais, eles contratam um percentual dos seus funcionários com aquele perfil já de pessoa idosa, com 60 anos de idade ou mais. Então, definitivamente, hoje se aposentar não quer dizer que você chegou ao fim da vida e que vai aproveitar aquele tempo para descansar. Muito pelo contrário, as pessoas estão cada vez mais ativas e produtivas, exatamente. Funcionais. Perfeito. A segunda era de sua vida hoje está bem, até mais gostosa que você, quando você vai trabalhar no que gosta. Isso. Bom, falar no que gosta, todo mundo está assim, saboreando uma notícia que saiu na mídia sobre a questão do 14º salário, decorrente de todo esse processo pandêmico que houve. Me fale sobre esse processo, desse mecanismo, o que é que está acontecendo de verdade sobre o 14º salário para o aposentado? Pois bem, essa discussão ela está ocorrendo no âmbito do Poder Legislativo Federal. Então agora essa proposta de criação desse 14º salário está tramitando em discussão numa comissão no Senado Federal, já saiu da Câmara dos Deputados, está agora no Senado Federal, e ela foi motivada pela necessidade do governo federal antecipar o 13º salário deste ano de 2020. Então, todos os beneficiários, aposentados, pensionistas, eles já receberam o 13º salário ali entre os meses de abril e maio deste ano, visando essa cobertura desse período pandêmico, e é onde as pessoas estão passando por muita dificuldade financeira. Então o governo federal ele autorizou a antecipação desse 13º salário. E hoje a gente observa que talvez isso não tenha sido o suficiente ainda. E aí o Congresso Nacional foi provocado e de lá saiu uma proposta de criação desse 14º salário. Mas é bom a gente colocar que é uma expectativa. Existe a esperança de que essa lei seja aprovada. Toda despesa, na verdade, toda alteração na lei que vai gerar gastos, né, vai gerar custos para os cofres públicos, precisa ser feita através de uma lei. Então nós sabemos que o Congresso Nacional é composto por 512 deputados, por 81 senadores, e ainda tem um presidente da República para sancionar ou vetar a lei. Isso. Então a gente espera, claro, como brasileiro, que essa lei venha a ser aprovada e que realmente as pessoas recebam esse 14º salário. Olha, seria muito bom, mas é preciso que o aposentado, que no nosso caso aqui nós estamos fazendo, tirando dessa relação aposentado, não ter perspectiva de nada, que as pessoas idosas que são aposentadas, eles descruzem os braços e provoquem seus representantes. Isso. Né? Porque precisa de uma força muito grande. Foi uma proposta parlamentar, ainda não é uma lei. E para a gente gastar esse dinheirinho, né, que eu sou aposentado também, né? Claro. Precisamos provocar mesmo nossos parlamentares. Mas falando em parlamentares, para você hoje receber seu salário de aposentado corretamente tudo mesmo, você precisa dizer que está vivo. Sim. Senão fica a coisa como está havendo aí algumas ocorrências policiais de fraudes, de sabotagem de algumas pessoas com nome de aposentados, ou de pessoas idosas que já são aposentados e já estão numa idade avançada. Fala aí sobre a prova de vida
Porque aconteceu até umas alterações hoje em dia. Vamos Isso. explicar ao nosso público para saber viver. Pois não. O beneficiário do INSS, ele já é habituado, já está habituado a realizar a prova de vida anualmente. Então, o pensionista, o aposentado, ou aquela pessoa que está recebendo um benefício por incapacidade há mais de um ano, essas pessoas precisam periodicamente comprovarem que estão vivas, que permanecem vivas, porque o pagamento do benefício, por questões lógicas, está condicionado a essa condição. A pessoa precisa estar viva, uma vez que, depois do falecimento, não é mais devido o pagamento do benefício. Mas aí, nesse ano, um ano diferente de todos os demais, né, uma situação pela qual não há registro na nossa história recente de que temos uma pandemia em grandes proporções como essas, né? Como essa pandemia, a nível mundial. E aí foi-se preciso implementar algumas modificações nesses procedimentos, como forma de preservar a saúde e a vida das pessoas. Até financeira, de preservar do INSS e também da pessoa. Exatamente, né? Exatamente. Então o INSS, já no começo da pandemia, da decretação do estado de calamidade pública, o governo federal já baixou uma portaria suspendendo a necessidade das pessoas fazerem essa prova de vida. Porque em tempos normais, se ela deixa de fazer a prova de vida, o pagamento do benefício pode vir a ser suspenso. Então, o que é que desde o início da pandemia foi garantido? Não vai haver suspensão por falta da prova de vida. E aí esses prazos foram se alterando, a princípio foram 120 dias, depois foi prorrogado, e saiu uma última prorrogação, agora já no mês de outubro, estendendo até o fim de novembro essa suspensão. Então, a pessoa o beneficiário que está recebendo ali os pagamentos regularmente, mas que já está com a prova de vida vencida deste ano, não precisa se preocupar, uma vez que ela não vai ter a obrigação de fazer esse procedimento, pelo menos até o fim de novembro. Isso não quer dizer que ela está proibida. Ela pode, sim, perfeitamente, se entender que aquele banco, aquela agência bancária oferece as condições de segurança sanitária, ela pode, sim, já adiantar e regularizar a situação. Não é obrigada. Não vai acontecer nada, a gente garante. Mas esse obrigado que você diz até o dia 30. Até o dia 30 de novembro. No entanto, a gente imagina, né, que isso seja prorrogado novamente. Então, como a pandemia não acabou e essa medida tem fundamentalmente essa intenção de preservar a saúde das pessoas, preservar a segurança dessas pessoas, a gente acredita que se daqui para lá não houver nenhuma vacina ou nenhuma alternativa para frear a disseminação dessa doença, é provável sim que haja uma nova suspensão. Mas também eu li, que eu acompanho sempre, né? Eu li que o mecanismo vai mudar. De vez de você ir para o banco, vai ter agora a possibilidade de você fazer remotamente. Isso. Na verdade, a prova de vida por biometria facial, através da qual a gente identifica para o INSS que estamos vivos, ela é um projeto ainda em fase experimental. Então, iniciou-se já há alguns meses e as pessoas foram selecionadas. Então, nesse primeiro momento, não foram todos os beneficiários que tiveram a oportunidade e a alternativa de fazerem a prova de vida por meio do celular. Então, as pessoas que foram selecionadas foram comunicadas, devidamente comunicadas, e no aplicativo do Meu INSS, que a pessoa pode baixar no smartphone, tanto o Android como o iOS, ela já vai ter a opção da prova de vida por biometria. Então, uma vez que ela tenha sido selecionada, ela consegue fazer esse procedimento pelo celular. É simples o procedimento,
vai exigir que a pessoa baixe um outro aplicativo também, que é o meu.gov.br. Esse é um outro aplicativo que exclusivamente para essa função ele vai ter que estar instalado no celular junto com o Meu INSS. E basicamente é o seguinte, a pessoa vai olhar para a câmera de selfie, que é essa câmera da frontal do celular, e aí vão ser ditas, né, algumas orientações, algumas instruções para a pessoa se movimentar. Porque não basta só tirar uma foto, por exemplo. A pessoa tem que comprovar, tem que demonstrar traços vitais, sinais vitais, para evitar fraudes. Porque nada impedia que alguém mal intencionado tirasse a foto, uma pessoa já em óbito. E até fazer a máscara. Isso, né? E até fazer a máscara. Então, só para vocês terem uma ideia, ele vai pedir para olhar para a direita, sorrir, depois olhar de novo. Então, é um sistema bem inteligente. Eu já tentei, Paulo, e vou te dizer. Você já tentou? Um bocado difícil, é uma coisa que eu vou te perguntar. Você foi selecionado para fazer? Não, eu fui para entrar no meu INSS para ver, para pesquisa. Sim. E achei um pouquinho difícil. Sim. Tem expectativa de ter, logo que você é um educador previdenciário, tem expectativa de o INSS fazer uma grande campanha informativa e educativa sobre como proceder. Apesar que nossos idosos, muitos ainda têm dificuldade de tecnologia. Isso é verdade. Isso é verdade. E isso é tão verdade que o INSS ele não quer criar essa alternativa como forma de eliminar as outras, né? Tanto é que a gente chama de alternativa. Quer dizer que você tem outras formas. Aquela forma presencial ali, que a pessoa vai no banco e conversa com o funcionário do banco e aquele funcionário identifica a pessoa, ela vai continuar existindo. Enquanto houver necessidade, sim, vai ter que continuar a existir, porque o serviço público não pode ser deixado de ser prestado, não é verdade? E a gente vê isso sim como um grande desafio, essa distância ainda que existe entre o órgão que é responsável pela manutenção e a concessão dessas aposentadorias e o seu público-alvo. Inegavelmente, a gente reconhece que há sim uma necessidade de maior aproximação da informação do seu público. Por quê? Para evitar a intermediação. Evitar que entre um e outro apareça a figura do intermediador, né? Que vai onerar a vida do segurado, ou seja, vai tornar um serviço público pago, entende? Então, muitas pessoas, infelizmente, a gente ouve relatos que elas acabam sucumbindo a essas pessoas porque vem nelas a única forma de conseguirem o seu benefício previdenciário, mas a gente reforça. O INSS presta um serviço público, o INSS está ali para conceder um direito que o cidadão tem após ter contribuído todo mês ali para a sua previdência. Paulo, tem algum setor hoje dentro do INSS que possa fazer essas explicações? Me diga aí qual o contato que eu posso ter. Pois bem, o INSS tem uns canais oficiais, que são o site do INSS, inss.gov.br, que sexta-feira foi reformulado já esse site, então eu já andei visitando o site. Realmente está com a outra cara, está mais informal, sabe? Tá tentando se aproximar mais do seu público, eliminando alguns tecnicismos, né? O uso de expressões pouco conhecidas e do público em geral. Então está querendo falar a língua do cidadão. Cidadão idoso, aposentado. Exatamente, que não tem uma formação necessariamente na área jurídica, por exemplo. Porque a gente reconhece que falar de previdência é falar sobre, primeiramente, o direito. Então, o direito está atrelado à noção de justiça, está atrelado à noção de leis, de constituição, e nem sempre as pessoas têm essa familiaridade. Eu acredito que, devido à nossa formação de ensino, então, eu avalio hoje, pessoalmente,
eu avalio hoje como fundamental uma aula de direito constitucional, por exemplo, já no ensino médio. Não é para o aluno sair já formado em direito, mas para ele ter uma noção de cidadania. Com básico. Isso. Né? Com básico. Então, para ele saber o que é uma democracia, né? Para ele saber o que são direitos fundamentais, o que são garantias fundamentais, o que são deveres, né? Porque muitas vezes a gente só lembra dos direitos. Artigo 5º. Mas pode ter certeza que nesse estatuto tem uma lista de deveres também. Tem. Porque é sempre uma mão dupla, uma relação de mão dupla. Então, uma hora eu cobro meus direitos, mas outra hora eu vou ter que chamar a responsabilidade. Não é verdade? Então, essa relação do segurado com a Previdência é uma relação também de mão dupla. Porque ele é obrigado a agir de boa fé com o INSS, a apresentar documentos autênticos, originais e documentos que tenham realmente procedência e não sejam documentos falsos, só para citar um exemplo. Ele precisa pagar suas contribuições previdenciárias. Esses são alguns dos deveres que eu posso citar. E os direitos, os direitos são vários. O direito às aposentadorias, o direito a todos os benefícios. Que isso é o que dá dignidade à pessoa. Em última instância. Isso. Principalmente depois que você pega a cartinha de aposentadoria. Né? Isso é verdade. Conversando com um amigo, advogado, ele falando que o segundo maior patrimônio do brasileiro, eu não lembro qual foi o primeiro, mas na visão dele o segundo maior patrimônio era a aposentadoria. Será que é emocionante quando uma pessoa pega uma carta de aposentar? Eu já tive a oportunidade, não de aposentar as pessoas, não sou eu que aposento, entende? Quem aposenta é a lei. Eu só sou o veículo que vai tornar um direito previsto em lei lá no campo abstrato e imaterial. Vou concretizar. Então eu só sou o veículo. Então, nas vezes em que eu funcionei como esse veículo e eu via a expressão no rosto da pessoa, era realmente muito emocionante. Paulo, será que não está... ele trouxe essa menção. Nós tínhamos no passado um ditado que dizia o seguinte: o homem que trabalha é um homem digno. E o homem que se aposenta é uma segunda. Será que ele fez uma relação? Eu gostei dessa relação. É super interessante. Porque realmente eu tenho que concordar com você. É aquela outra máxima, né? O trabalho dignifica o homem. Realmente, sem trabalho... fica complicado. É uma imposição. É muito difícil. Como nós somos seres sociais, né, seres sociáveis que dependemos um do outro, se um está ali inerte e o outro muito ativo, esse cara vai pagar o que tá entendendo? Então, por isso que a gente fala que o trabalho, toda espécie de trabalho, o trabalho dignifica o homem e a segunda dignidade é a sua vem da aposentadoria, que já vai ser um reconhecimento do todo o esforço que ele fez, não é verdade? Então, vou recuperar um pouco do contexto histórico. Eu também sou acadêmico de Direito, estou hoje cursando o 5º período de Direito e a gente estuda um pouco sobre a evolução do direito e principalmente dos direitos sociais. Então, quando a gente está estudando a Constituição e a teoria do direito constitucional, a gente vai entender que os direitos eles foram divididos em gerações. Então, tivemos a primeira geração de direitos, que são os direitos vinculados à liberdade. Antes, as pessoas não tinham liberdade para fazerem aquilo que quisessem dentro dos limites da lei. As pessoas viviam em regimes autoritários, onde havia um rei, um monarca, que a lei sou eu, né? A lei sou eu, o Estado sou eu. Se eu não me engano, uma frase aí de Luís XVI, um rei francês. Ele dizia, o Estado sou eu.
Então, se eu não gostasse da sua cara, por exemplo, eu mandava lhe decapitar e estava tudo certo. A Revolução Industrial já foi um passo. Foi um boom. A Revolução Industrial, ela foi a mola propulsora de tudo isso. Dos direitos sociais, que são os direitos de segunda geração, que são os direitos ligados à fraternidade, são os direitos ligados à igualdade. Solidariedade. Tanto é que o sistema previdenciário hoje no Brasil é um sistema solidário. É um sistema de repartição simples. Humanitário também. Humanitário também. Quiseram mudar, né? Agora, com a última reforma da Previdência, o governo propôs e o Congresso Nacional não endossou aquilo, porque ele sentiu que a população, como você bem colocou, o poder das pessoas, junto aos seus representantes, exercendo pressão e dizendo, olha, se isso aqui passar, nós estaremos condenando o nosso destino. Que eu me refiro ao sistema de capitalização simples. Que você passaria de um sistema em que todos contribuem para o mesmo fundo e você passaria para um sistema que cada um teria uma poupança previdenciária individualizada. Então, se questionava muito como isso seria perigoso para as pessoas daqui a 30 anos. Quanto ela receberia de salário? Veja o que está acontecendo no Chile. Acabei de ler hoje num grande jornal de tiragem nacional que o Chile acabou de aprovar a decisão que torna pública e necessária a elaboração de uma nova Constituição. Olha só. Por mais de 87% dos votos válidos, o Chile decidiu esse final de semana que quer uma nova Constituição. Por quê? Entre outras coisas, claro, né? O Chile vem pegando fogo já há um bom tempo. Por conta, principalmente, do sistema de previdência deles. Eles já adotavam um sistema de capitalização simples, mas o idoso não tinha dignidade. O idoso, quando passava a receber a aposentadoria, aquele dinheiro não representava o mínimo para ele manter a existência dele, a dignidade dele. Sobrevida, né? Sobrevida. Ele não estava vivendo, ele estava sobrevivendo. Sobrevivendo. Né? Então, por isso que é fundamental a gente participar dessas discussões, sim. Quando quiserem mexer no nosso direito previdenciário, a gente tem que estar ali bastante vigilante. Opa, que uma pena, o assunto já estava começando a florear outras coisas. Nós ficamos ainda para perguntar a você, nós temos 2 minutos. Tranquilo, vou procurar ser breve. Sobre empréstimo consignado, o que saiu aí uma resolução do governo federal, o que é que está havendo com o empréstimo consignado, que está mudando? Houve um aumento na margem para tirar empréstimo consignado. Porque, via de regra, a margem consignável é de 30%. 30% do salário você pode comprometer com empréstimo. O presidente da República adotou uma medida provisória, que já tem força de lei, já está valendo, aumentando essa margem para 35%. Então, hoje, as pessoas podem comprometer até 35% do salário, que dá algo em média de 1/3 do salário, com uma parcela de empréstimo e ainda 5% de cartão de crédito. Olha, eu vou só fazer um parênteses. Olha, o empréstimo consignado, historicamente, foi para garantir um lazer, uma viagem, ou comprar remédio para as pessoas idosas. Hoje tomou outro sentido, mas isso a gente vai discutir. Eu vou convidar, Paulo, de novo você para a gente conversar sobre essa questão do empréstimo consignado. Mas eu vou deixar esse 1 minuto para você falar, expressar uma dica para a gente, um conselho sobre previdência, idoso e aposentado. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar o programa. É o primeiro programa que eu conheço que tem essa vertente e que tem esse público-alvo. Super interessante quando você colocou aí o Estatuto do Idoso, trazer para as pessoas quais são os direitos que temos em vários documentos, vários diplomas legais e muitas vezes não conhecemos. Então, primeiramente, parabenizar a todos. E segundo, dizer que quem está ainda prestes a se aposentar, que faça uma avaliação.
um planejamento do que vão fazer depois que se aposentar. Estratégia, eu digo, Estratégia é a palavra Estratégia. certa. Planejamento. Cara, quero viajar, quero conhecer o mundo todo. Vai nessa. Tudo com planejamento. Ah, ainda quero continuar trabalhando, ainda tenho lenha para queimar. Então, a palavra, a orientação e a sugestão que eu dou é planeje a vida, que aí vai dar tudo certo. Paulo, obrigado. As portas estão abertas do Saber Viver e da TV Assembleia para você. E muito obrigado, meus telespectadores. Aguarde. Breve estaremos com Paulo de novo e muito obrigado pela sua participação.